Como é empregado o Sankalpa numa prática de Hatha Yoga? Resposta curta aqui, não é utilizado, não é empregado. Tá? Não se usa Sankalpa no Hatha Yoga. Só para a gente se situar, o Sankalpa o que é? É aquela intenção inicial, aquele direcionamento da mente no início da prática do Yoga Nidra. O que é o Yoga Nidra? Yoga Nidra é uma prática de relaxamento conduzido que foi criada pelo Satyananda Sarasvati, da Bihari School of Yoga. É aquela prática em que as pessoas deitam e o professor ele fica ali conduzindo aquele relaxamento, né, direcionando, né, a mente das pessoas para relaxar cada parte do corpo, enfim. E no início, né, sugere-se que o praticante ele estabeleça um sankalpa, né, que é justamente essa intenção inicial, essa dedicatória, entre aspas, daquela prática de Yoga Nidra. Nada disso existe no Hatha Yoga. Tá? É claro que o Sankalpa ele pode ser utilizado como uma intenção inicial em práticas de puja, por exemplo, né? Práticas devocionais, rituais específicos. Mas a prática em si do Hatha Yoga, ela não implica Sankalpa. Okay? Ela não inclui Sankalpa. Muito ao contrário disso, né? O Sankalpa, ele, em geral, né, quando ele é utilizado na prática dessa forma, né, como uma intenção inicial, como uma dedicatória inicial, como um pensamento positivo, algo parecido, acaba se constituindo como um obstáculo, como um ruído mental, um barulho mental, justamente numa prática em que a gente busca criar um silêncio interior. A gente busca entrar no silêncio e permanecer nele. Então toda a prática do Hatha Yoga, né, todas as técnicas do Hatha Yoga, tem esse objetivo de produzir esse silêncio interior. E se de repente a gente já começa estabelecendo uma intenção, né, já começa estabelecendo um pensamento a mais, além daqueles que a gente já costuma carregar no dia a dia e trazer às vezes para a prática, eu acho que não é bom, né? Acaba sendo mais um obstáculo que você mesmo está criando, ok? Pranabandha, Sukshma Vyayama, Shavasana, Pranayama, Samyama. Esses seriam os elementos de uma aula que respeita a tradição? Bom, a resposta curta aqui é não. Tá? É claro que esses elementos todos eles são importantes, né? Então, o Pranabandha é fundamental para a prática de Hatha Yoga. Pranayama, o Samyama ele é obrigatório, né, em qualquer prática que se queira chamar de prática de Yoga. O Sukshma Vyayama como prática preparatória, né, tudo isso é fundamental. Mas, por que não faz sentido utilizar esses elementos como numa aula de Hatha Yoga com um viés mais tradicional? Basicamente porque não existe aula de Hatha Yoga. Ok? Eu sei que isso pode ser um pouco difícil de compreender, né? Porque o yoga, nos últimos 100 anos, ele se consagrou, ele se estabeleceu como uma prática coletiva, né? Em aulas coletivas, em aulas de fato, né? Em que o professor entra numa sala com os seus alunos e os orienta no sentido do aprendizado das técnicas e no sentido da aplicação das técnicas, mas o Hatha Yoga tradicionalmente ele não é feito dessa forma, tá? Então não existe sequer, né, a ideia, a noção de uma aula de Hatha Yoga, uma aula em que vem um professor, né, se põe a explicar algumas coisas e a orientar os alunos, né, na realização desses conteúdos que foram transmitidos, certo? O que existe no Hatha Yoga é a transmissão direta de mestre para discípulo. A dinâmica dessa relação ela é muito parecida com a dinâmica de um psicólogo clínico, por exemplo, né, que recebe um paciente, busca entender as demandas dessa pessoa, né, os problemas que ela está enfrentando e, enfim, as necessidades, e oferece
não apenas uma avaliação, como também uma orientação. Essa orientação, às vezes, ela pode incluir um ensino, né, uma transmissão de um conhecimento, mas isso pode ser assim como pode não ser assim, né? Então, pode ser que aconteça uma aula durante essa relação, pode ser que não aconteça uma aula, né? Então, não faz muito sentido falar de aula de Hatha Yoga ou prática de Hatha Yoga, né? O que existem são sadhanas, né, que o mestre passa para o discípulo se recolhe, né, se isola, realiza essas práticas, realiza essas sadhanas, conforme a prescrição passada pelo guru, pelo mestre. Ok? É claro que se a gente trouxer essa discussão, essas questões para uma realidade mais ocidental, né, mais comercial inclusive, é claro que a gente vai se deparar, a gente vai esbarrar com situações muito próximas daquelas que são as mais comuns hoje em dia, né? A dinâmica de uma aula, por exemplo, em que as pessoas vão para uma sala, né, se reúnem com o professor e o professor faz aquela transmissão de conhecimentos. Se a gente pensar dessa forma, pensar nesse formato, é claro que se a gente utilizar esses elementos todos que foram mencionados na pergunta, né, Pranabandha, o Sukshma Vyayama, né, o Pranayama, esses elementos todos eles são muito importantes. E mais importante do que incluí-los, né, incluí-los da forma correta, incluí-los com os nomes corretos, né? Digo isso porque muitas pessoas chamam de asana, né, práticas, né, que são apenas preparatórias, na verdade, né, são sukshma vyayama e não asana. E pior do que isso, né, às vezes trazem todas essas técnicas juntas, todas de uma vez, né, sequenciadas, né, então a pessoa vai praticar asana, pranayama, mudra numa sequência só, né, quando na verdade isso não faz o menor sentido, né, porque para você realizar pranayama, por exemplo, você tem que ter concluído todo o seu aprendizado, toda a sua prática de asanas, né? Então, o teu corpo assimilou aquela preparação, né? Aquele domínio, né? Ele concluiu aquele domínio, e aí sim você pode entrar numa prática de pranayama, tendo construído a base que é possível construir com a prática de asanas. Tá? Então, no Hatha Yoga, da forma tradicional, não faz sentido você realiza lá, sei lá, meia dúzia de asanas e na sequência já vai fazer pranayama, né? Porque não é assim que funciona, né? Tem uma série de pressupostos para pranayama que, enfim, vira uma prática respiratória apenas, né? Um exercício respiratório, assim como a prática de asanas acaba sendo reduzida nesses moldes, acaba sendo reduzida a uma prática postural, uma prática de ginástica postural, tá? Então, é importante situar bem o que se quer dizer com a prática tradicional de Hatha Yoga, para entender até que ponto é possível modelar as práticas modernas, né, para que elas fiquem o mais próximas possível da prática tradicional. Tá? O que eu posso recomendar, né, se o objetivo é tornar as coisas mais tradicionais e mais próximas daquilo que é o Hatha Yoga de fato, começa sempre a tua prática com uma meditação, termina sempre a sua prática com uma meditação. Né? Independente do que você fizer ali no meio, né? Se você vai fazer ginástica postural, se você vai fazer asana de fato, começa com a meditação, termina com a meditação. E aí tudo que você fizer ali dentro vai ser melhor aproveitado, vai te levar a melhores resultados. Ok? Qual a sua opinião sobre Krishnamacharya? Aqui a gente entra num terreno espinhoso, né? Porque emitir opinião sobre outras pessoas é um negócio complicado. Mas a gente sabe que o Krishnamacharya é uma figura muito conhecida dentro do yoga. É uma referência para todos os que praticam o yoga moderno, né? o yoga postural moderno, que alguns chamam de ginástica mística. Enfim, então vamos lá. Né? Resumidamente, Krishnamacharya foi um excelente professor de ginástica. Só. Não passa disso. O que tem de yoga ali naquilo que ele ensina? Não tem quase nada.
Essa é a verdade. Eu não estou dizendo isso porque é uma opinião, né, mas foi a conclusão a que eu cheguei depois de ter estudado a biografia dele, depois de ter pesquisado o assunto, depois de ter visto, né, os frutos que ele produziu, certo? Existem pontos muito obscuros ainda na biografia dele, né? Ele mesmo ele conta, né, e contou para os discípulos, né, que, enfim, fez X ou Y, mas tudo isso carece aí de comprovação, carece de uma documentação. A gente sabe que na Índia, né, do século XIX para cá, até meados do século XX, é, muita coisa obscura, muita coisa que, enfim, às vezes não foi bem esclarecida. Ele é considerado o criador, né, do Vinyasa, né, talvez não o criador, mas a pessoa que popularizou o Vinyasa, que é a prática postural dinâmica. Ao longo da vida dele, ele tenta justificar essa inserção, né, do Vinyasa dentro daquilo que ele decidiu chamar de yoga, a partir de uma escritura, né, que é o Yoga Korunta, uma escritura que até hoje ninguém sabe se existe ou não, não existem demarcações, né, não existem registros que comprovem que essa escritura existe. Existe uma escritura que fala de Vinyasa, né, que é chamada Hatha Vyasa Padati, que alguns pesquisadores até chegam a dizer que essa escritura, né, o Hatha Vyasa Padati, é o Yoga Korunta, né, mas isso nunca foi afirmado pelo próprio Krishnamacharya, então não existe essa relação efetiva, né? São teorias, por enquanto. Né? Então, existe muita controvérsia em torno da biografia do Krishnamacharya, mas se a gente for tomar como base aquela ideia, né, de pelos frutos o conhecereis, a gente sabe que os frutos produzidos a partir da biografia do Krishnamacharya são esses que a gente conhece. Né? Então, o Iyengar, ele é o resultado, ele foi discípulo do Krishnamacharya por muitos anos e acabou estabelecendo um método que é basicamente fisioterapia. O Patabi Jois também foi discípulo do Krishnamacharya e estabeleceu um método todo ele baseado no Vinyasa, né, na prática dinâmica. Também um sistema de ginástica apenas. Né? Então, fica complicado tentar encontrar alguma coisa que tenha uma relação mínima que seja com o Hatha Yoga, né? Que é o yoga que realmente contém aí elementos de prática postural, né? Técnicas posturais e assim por diante. Né? Simplesmente não existe relação do que o Krishnamacharya propõe, né, como yoga e do que os discípulos dele propõem como prática de yoga. Não existe relação dessas coisas com o Hatha Yoga de fato. Tá? Eu sei que essas coisas que eu estou colocando são impopulares, né? Muita gente vai torcer o nariz para isso que eu estou dizendo. Mas eu recomendo, né, antes de ficar bravo comigo, né, eu recomendo que pesquise. Né? Vá atrás da biografia do Krishnamacharya, pesquisa, né, o que foi a vida dele, o que ele ensinou como yoga e compara com aquilo que se coloca como yoga, tanto nos Yoga Sutras, como nas escrituras tântricas, como pelos mestres tântricos, né? Muitos deles são atuantes hoje em dia. Né? Pega, por exemplo, o que ensinam os natas, né, a respeito de Hatha Yoga, compara. Tá? Faça a sua pesquisa, busca o seu conhecimento, o seu próprio entendimento, em vez de torcer o nariz para o que eu estou dizendo. Tá bom? Mas pesquisei o assunto e cheguei a essa conclusão. É um professor de ginástica muito bom. Né? Ele era professor de ginástica militar, né? Ele tinha bons conhecimentos de ginástica militar indiana, de Malakamba, né? Que é uma espécie de pole dance indiano. Mas, enfim, não era um yogi, muito menos um Hatha Yogi. Ok? É isso.